Olá, eu sou Fábio Meirelles e eu estou gravando uma sequência de vídeos a respeito de liderança. Se você quiser acompanhar, dá uma olhada aqui no meu canal e você vai poder ver toda essa sequência de vídeos conforme eu for publicando esses vídeos. Mas a gente está falando sobre liderança. E uma das coisas importantes da liderança é o aprendizado contínuo. Talvez você já tenha ouvido falar que um líder nasce líder, que é uma característica inata da pessoa. Claro, algumas pessoas têm a capacidade de demonstrar algumas habilidades especiais muito cedo, como um talento que a pessoa já nasce, já desponta desde cedo. Mas eu quero dizer que liderança, além de poder ser um talento, existem pessoas que têm essa capacidade natural para liderar, mas ela pode e deve ser desenvolvida. Mesmo aquelas pessoas que já têm a capacidade de liderar, se elas não trabalharem essa capacidade, elas vão aos poucos perdendo a habilidade de fazer isso. A capacidade é o que eu sei, a habilidade é a forma como eu transformo isso em ação, em atitudes. Então, mesmo que eu fosse um líder nato, se eu não trabalhasse com liderança, se eu não procurasse desenvolver a minha liderança, eu não conseguiria desenvolver a habilidade de liderar. Então, essa habilidade pode sim ser desenvolvida, pode ser praticada. É o aprendizado contínuo que o líder precisa ter. Ele tem que estar sempre se desenvolvendo em busca dessa maior competência e dessa maior habilidade. E como é que é esse processo de aprendizado? A neurolinguística diz que nós temos 4 fases de desenvolvimento do conhecimento. No primeiro momento, eu ignoro tudo. É a ignorância inconsciente ou a incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei fazer aquela coisa. Simplesmente eu nunca pensei em fazer aquilo, nunca precisei fazer aquilo, eu simplesmente não tenho a menor noção de que eu não sei fazer aquilo. É, por exemplo, uma criança que não sabe dirigir carro. Ele nunca precisou dirigir carro. Então ele brinca com o carrinho dele, ele brinca com as coisas, ele acha até que sabe fazer aquilo. Ele tem a ignorância da sua incompetência. Mas chega um momento que ele quer aprender aquilo. Então ele tem a incompetência consciente. Ele sabe que ele não sabe fazer aquela coisa. Ele tem a consciência de que ele ignora a forma de fazer aquela coisa. Mas ele tem vontade de aprender. Então ele começa a estudar, começa a se dedicar e ele tem uma competência consciente. Ele começa a perceber que ele está aprendendo a fazer. Ele passa a ter a noção, ele passa a ter a consciência de que ele está começando a dominar aquele assunto. Quando as pessoas perguntam para ele, ele vai lembrar das suas aulas, vai lembrar do seu processo de aprendizado e vai dizer, eu sei fazer isso. Mas cada passo dele tem que ser um passo muito consciente. Ele tem que refletir no seu aprendizado, refletir na forma que ele aprendeu para poder colocar isso em prática. Mas evoluindo nisso, tem a competência ou o saber inconsciente. Quando as pessoas já me perguntam alguma coisa, eu imediatamente respondo, porque aquilo já é natural para mim. A pessoa que já aprendeu a dirigir carro, ele não fica a todo instante, oi, está na hora de passar a primeira, agora eu vou passar a segunda. Não, isso se torna absolutamente inconsciente para ele. Ele dirige uma grande distância, ele sai de uma cidade até outra, e se perguntar a ele quantas vezes você passou a marcha, ele não sabe. Quantas vezes ele ligou a seta para ultrapassar alguém ou não, ele não sabe. Porque aquilo, apesar de ele ter feito bem feito, ele não tem a consciência de cada um daqueles passos, porque ele já faz aquilo de forma inconsciente. Esse é o processo de aprendizado. E o líder também vai desenvolvendo dessa maneira. Vamos dizer que você acabou de ser promovido para um cargo de gerência e você precisa liderar uma equipe e você se depara com a tua ignorância em liderar uma equipe. Você não sabe liderar uma equipe. Até então você não sabia liderar uma equipe, mas aquilo não era um problema, porque você não era líder. Aqui você já tem a consciência que você não sabe liderar, que você não tem a competência. E você começa a estudar, você começa a se desenvolver e você passa a ter uma competência consciente.
Mas cada vez que você vai liderar alguém, você consulta, você para, você pensa, você analisa a melhor forma, você pede um prazo para dar aquela resposta que aquele liderado precisava ter, porque você ainda tem a necessidade de trazer todas aquelas informações para a sua consciência. Mas chega um momento que você já faz aquilo, você já sabe de forma inconsciente. Você simplesmente é o líder. Você já não precisa mais se posicionar como líder, porque agora você já é um líder. Quanto tempo leva isso? Bom, eu vou te dizer que leva a vida inteira. Você, para ser o líder, você nunca para de aprender. Você nunca pode parar de aprender. Porque uma das principais coisas que o líder tem é vontade de se superar, de se tornar melhor. E esse é um grande processo de aprendizado na vida. Então, para a liderança, um aprendizado contínuo. Ok? Eu sou Fábio Meirelles, trabalho com desenvolvimento de pessoas e estou gravando essa série de vídeos para a gente falar sobre liderança. Até a próxima!